Corinthians ganha de virada do América de Natal e 3 reservas, que pode dar uma boa dor de cabeça para o técnico Antônio Oliveira, pedindo passagem e provando que merecem a titularidade. Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Amigones, mais uma vez meu muito obrigado a você que é inscrito no canal e a você que não se inscreveu, se inscreva no canal, é o meu humilde pedido. Basta um clique no botão inscrever-se, não custa nada para você. Acione o sininho para que você possa estar recebendo as notificações de todos os vídeos que eu estiver colocando no canal. E a todos vocês, deem um like. O like é muito importante para que o YouTube possa estar recomendando para outros corintianos. E claro, aquele anti-Corinthians que deve estar se mordendo com as ótimas atuações do Coringão. Amigones, o Antônio Oliveira surpreende mais uma vez com a sua escalação e derruba aqui a minha provável escalação que eu passei no vídeo anterior. Por um lado é bom, afinal de contas, o Antônio Oliveira fez uma escalação com o Paulinho no meio de campo para poder armar a jogada, mas no caso não foi o Paulinho que fez, e sim o Breno Bidon, que foi uma ótima surpresa, o garoto que fez essa ligação entre a defesa e o ataque, surpreendendo com a sua maturidade, ele que é um jovem de 18 anos, mas prova que é muito maduro dentro de campo. E o América de Natal acabou surpreendendo o Corinthians. Como eu havia dito no vídeo anterior, o América viria no contra-ataque e aos 5 minutos do primeiro tempo, num belo chute do Paulinho, uma boa defesa em 2 tempos do goleiro do América de Natal, e no contra-ataque, um chute cruzado do Rafinha para a boa defesa do goleiro Carlos Miguel. Foi um jogo franco, nem parecia um time de Série A contra um time de Série D. Realmente o América de Natal é um time que surpreendeu. A torcida do América, que estava em peso presente no estádio empurrando o time do América. E aí aos 12 minutos, em um chute de longa distância, onde desviou no atacante do América, deslocando assim o Carlos Miguel, onde o América acabou abrindo o placar contra o Corinthians. Aos 20 minutos, o Bidu fez um cruzamento para o cabeceio do Félix Torres, que acabou acertando a trave. O jogador para acertar a trave, que nem esse Félix Torres. Aos 27, o Gustavo Silva fez um cruzamento para o cabeceio do Paulinho, onde o goleiro fez a defesa. E aí, aos 29 minutos, uma jogada de efeito pelo rabiscador Wesley, que acabou tocando para o Breno Bidon, que deu aquela cavadinha, matando o goleiro e fazendo um gol para o Corinthians, empatando assim o placar. E aí o América de Natal, gostando do jogo, foi para cima do Corinthians. Aos 39 minutos, um chute cruzado para uma ótima defesa do goleiro Carlos Miguel. Aos 40 minutos, outro chute, só que agora cara a cara com o Carlos Miguel, que fez uma linda defesa. E aos 42 minutos, um chute cruzado do atacante Rafinha do América de Natal para uma defesaça do goleiro Carlos Miguel. Aos 45 minutos ainda do primeiro tempo, houve uma falta. Nessa cobrança, um cruzamento para o cabeceio do Ferreira, que acabou batendo na trave. A bola sobrou para o atacante Rafinha, que cabeceou a queima-roupa do Carlos Miguel, que fez uma defesa quase que impossível, interrompendo assim que o América de Natal fizesse o seu segundo gol. Aos 6 minutos do segundo tempo, uma chegada do jogador Henderson, que deu um míssil na direção do gol do Corinthians, acertando a trave. Já aos 8 minutos do segundo tempo, o Gustavo Silva fez um lançamento para o Wesley, onde a defesa tirou a bola, onde a defesa cortou esse lançamento, mas seria um perigo de gol, porque o Wesley sairia cara a cara com o goleiro do América de Natal. Aos 12 minutos, o Bruno Lazzaroni, que era o técnico presente, já que Antônio Oliveira foi expulso no jogo contra o São Bernardo e não pôde estar no estádio, ele, o Bruno Lazzaroni, começou a fazer a substituição. E então, aos 12 minutos, ele trocou o Gustavo Silva pelo Pedro Raul e também o Romero pelo Fagner. Aos 17 minutos do segundo tempo, um escanteio a favor do Corinthians, cruzamento que veio na área e Kaká subindo lá no terceiro andar, cabeceando e ampliando o placar a favor do Corinthians.
Aos 22 minutos, uma falta a favor do América de Natal, um cruzamento para o cabeceio do zagueiro do América de Natal, fazendo o gol, porém estava impedido. Aos 32 minutos, outra substituição, Wesley dando lugar para o Giovani e o Ranieri dando lugar para o exausto Vera. E por fim, aos 42 minutos, o Paulinho saiu ovacionado, ele que vem de uma lesão séria, dando então lugar para o meia Guilherme Biro. Então vamos falar sobre os jogadores. O Carlos Miguel substituiu o Cássio, por motivos que a maioria de nós sabemos. O Cássio está passando por um problema, onde ele está se tratando com psicóloga e psiquiatra. O nosso gigante está dando uma pausa. O arqueiro do gol do Corinthians está sendo o Carlos Miguel. Ele, que incrível que pareça, foi contestado contra o jogo do Fluminense, já que alguns analistas, comentaristas disseram que o Carlos Miguel não foi exigido. E agora vamos ver com esse jogo do América de Natal, que se não fosse o Carlos Miguel, poderia aí ter sido um placar bem maior contra o time do Corinthians. Então, de fato, o Carlos Miguel prova o porquê ele está pedindo passagem para ser titular do time do Corinthians. E nós entendemos e respeitamos a história do Cássio, mas eu acredito que o nosso gigante tem que dar oportunidade para esse jovem goleiro do Corinthians. Pode até revezar alguns campeonatos, afinal de contas o Corinthians está em 3 campeonatos, então nada mais justo do que honrar o nosso ídolo, o gigante Cássio. Na defesa, pela lateral direita, o Matheus França, o Mateuzinho, que ainda não se firmou no time do Corinthians. Um jogador que está muito ansioso, espero ele ter mais oportunidades para ver se ele dá uma acalmada, porque está errando alguns passes simples, mas isso indica um problema para o Corinthians também na lateral direita. Na defesa, o Félix Torres não comprometeu, uma boa partida, e aí vem a segunda dor de cabeça para Antônio Oliveira, que é o zagueiro Kaká. Pelo segundo jogo consecutivo como titular, marca o seu segundo gol, lembrando os bons tempos onde o Gil era este homem do segundo pau cabeceando, já que os cruzamentos sempre buscavam o Gil por ser um ótimo cabeceador e também um jogador alto. Com isso, prova essas jogadas ensaiadas do Corinthians com o cruzamento buscando, no caso, Pedro Raul. Agora tem uma outra opção também com o Kaká. Na minha opinião, eu gostaria muito de ver Gustavo Henrique, ele que está se recuperando de uma dengue, e também o Kaká, já que o Félix Torres ainda não entrou no ritmo dos jogos feitos aqui, tanto pela Sul-Americana como também pelos times brasileiros. Pela lateral esquerda, aí que tá Matheus Bidu como titular. E nós vimos a dificuldade que ele tem em poder fazer a recomposição defensiva. O pessoal fala tanto do Hugo, mais uma vez se prova que o Hugo defensivamente é um ótimo jogador. E ofensivamente não há tanta necessidade, já que lá na frente nós temos um ótimo jogador que está cada vez mais maduro, que é o caso do Wesley, onde precisa ter um jogador na defesa para ter mais segurança na defesa do Corinthians. Bom, falar sobre o Ranieri, chovendo molhado, um ótimo jogador, um jogador que é sempre regular, um jogador que joga sempre bem, fazendo uma boa marcação, desarmando como sempre, passando ali aquela firmeza na cabeça de área, defendendo e ajudando a defesa do Corinthians. E agora vem a terceira dor de cabeça para Antônio Oliveira, que é Breno Bidon, que mais uma vez provou que tem que ser titular no time do Corinthians. Ele que acabou sendo responsável pela articulação, armando algumas jogadas, distribuindo a bola da defesa para o ataque do Corinthians e confirmando a sua permanência como titular no belíssimo gol, onde ele foi consciente, frio, coisa de um jogador experiente que sabia o que ia fazer. Numa jogada de efeito do Wesley, que tocou para trás para Breno Bidon, que calmamente matou o jogador, encobrindo, dando aquela cavadinha, aquela levantadinha, tirando qualquer possibilidade de defesa do goleiro.
Então eu espero que o Antônio Oliveira possa ter essa visão e finalmente deixar no banco o Fausto Vera, que não está jogando nada. Na frente, a substituição, que para mim foi uma surpresa, a titularidade de Paulinho. Só que eu entendi, já que o Breno Bidon que acabou fazendo essa distribuição e o Paulinho se manteve na posição de origem, na posição de ofício dele, que é um meia atacante, aquele que vai chegando, aquele meia que fica mais na região da área do time adversário. Pela esquerda, o Wesley, como sempre, fazendo as suas jogadas de efeito, algumas faltas, ainda precisa entender que o juiz nem sempre vai dar a falta, então ele tem que reclamar menos e jogar um pouco mais. Pelo lado direito, Gustavo Silva, que não deixa de ser característico atacando, mas também recompondo a defesa ali, o meio de campo e a intermediária do Corinthians. Fez uma boa partida, alguns cruzamentos, ele que está um pouco mais participativo, sendo mais acionado, onde fez um cruzamento e quase foi o gol do Paulinho. E aí vem a primeira preocupação, que é o caso do Romero, que mais uma vez, mais um jogo, passou apagado. É mais um jogador de ataque que passa por uma fase não muito boa, causando assim preocupação para nós torcedores do Corinthians. Sobre as substituições que o Bruno Lazzaroni fez, que foi o Pedro Raul no lugar do Gustavo Silva, já que o técnico percebeu a fragilidade nos cruzamentos na área, porém com a recomposição defensiva e algumas substituições do técnico do América de Natal, o Corinthians passou a ter um pouco mais de dificuldade nas bolas cruzadas na área. Substituiu também o Romero pelo Fagner, aí já foi uma mudança tática, já que o Mateuzinho também é um ponta, apesar dele ser contratado para ser o substituto do Fagner como lateral, mas aí taticamente o Romero não estava produzindo o que o Corinthians necessitava e com isso o técnico substituiu, fazendo com que o Matheus França, o Mateuzinho, jogasse um pouco mais infiltrado, um pouco mais incisivo, já que ele substituiu o Gustavo Silva pelo Pedro Raul, que é um jogador mais fixo. Então o Matheus França acabou fazendo o papel do Gustavo Silva. E obviamente o Fagner recompondo a defesa e a lateral direita. Substituiu também o Giovani, que é um centroavante, mas como eu disse, o Bruno Lazzaroni estava tentando esses cruzamentos para poder cabecear a bola. O Giovani não comprometeu, mas também não fez grandes jogadas. E aí vem a substituição inacreditável, que é o Fausto Vera no lugar do Ranieri. Meu Deus, eu não entendo, sinceramente. Mas tudo bem, isso já era nos 32 minutos do segundo tempo. Tomamos sufoco, mas é óbvio que esse jogador é um fantasma em campo, é um jogador a menos que o Corinthians tem, mas é a opção da comissão técnica e eu espero que nos próximos jogos o Corinthians possa ter a maioria dos seus jogadores à disposição, já que temos um monte de jogador que está no departamento médico e alguns deles nem volta mais este ano. Aos 42 minutos, substituiu o Paulinho pelo Bi, fazendo assim uma substituição tática para queimar o tempo. O próximo compromisso do Corinthians será neste sábado pelo Campeonato Brasileiro e eu estarei fazendo aqui uma análise do time que o Corinthians estará enfrentando. Contudo, o Corinthians vem com bom resultado lá de Natal, onde tem a vantagem de um gol, trazendo tranquilidade para o jogo de volta que será realizado na Neoquímica Arena. E você, o que achou do jogo? Bom? Mediano? Ou foi um jogo para ficar preocupado? Comenta aqui embaixo. E não se esqueça, se inscreva no canal, faça seu comentário, deixa seu like, compartilhe e vai Corinthians!